Oi pessoal, nós estamos aqui no consultório da doutora Adriana de Góes Soligo. Ela é ginecologista e obstetra, especializada em reprodução humana. Ela vai falar com a gente hoje sobre trombofilia. O nominho é meio complicado, né? Por isso que ela vai explicar pra gente, tá bom? Fiquem com ela. Olá, tudo bem pessoal? Vou falar um pouco dessa doença estranha. Na verdade, trombofilia é um conjunto de doenças que podem aumentar o risco de ter uma obstrução dos vasos sanguíneos. Se esse vaso estiver no coração, pode dar um infarto. Se tiver no cérebro, pode dar um derrame. Então, dependendo do local do vaso obstruído, é que vai ter uma complicação ou uma doença. Ela pode ocorrer tanto na gravidez quanto fora da gravidez, né? Esse evento de trombose. E quem tem trombofilia vai ter problema? Não necessariamente. As pacientes com este problema, elas podem ter uma dificuldade também para engravidar. Por quê? Porque quando vai ocorrer a gravidez, o embrião encosta no útero da mulher e cava esse útero e é envolto por vasos sanguíneos. Se esses vasos sanguíneos se obstruem, a implantação pode ser deficiente. E se a implantação for deficiente, tem dois caminhos. Ou vai formar uma placenta ruim e o bebê pode morrer dentro da barriga da mãe, ou numa fase precoce, ser um aborto, ou numa fase tardia e ser um óbito fetal. Ou ainda, essa mulher pode não engravidar. Porque se não tiver uma vascularização adequada onde o bebezinho se fixa, pode não ocorrer a gravidez. Quando que a gente deve pesquisar essa doença? Então, elas estão relacionadas com o aumento da coagulação sanguínea, com risco de obstruir os vasos sanguíneos e causar este evento de trombose, como eu disse. O indivíduo que tem esses fatores pode ou não ter trombose, porque além de ter a doença que aumenta o risco de ter trombose, precisa ser sedentário, ou seja, não praticar atividade física, fumar, usar algum tipo de hormônio, pode ser anticoncepcional, pode ser na pós-menopausa, pode ser na indução da ovulação, nas pacientes com infertilidade, pode acontecer após uma cirurgia, um repouso prolongado que impossibilite esse indivíduo de andar. Então, tem a doença e tem mais esse advento, aí pode ter a trombose. Se tiver só a doença, provavelmente não tem a trombose, mas pode ter um aborto, pode ter ou a perda do bebê na barriga, pode ter dificuldade para engravidar. E como é que se pega isso? Tem dois caminhos, ou herda, a família tem trombofilia, ou então adquire ao longo do tempo. Se o indivíduo adquire, na verdade ele não encostou em ninguém que tem trombofilia, o organismo tem um distúrbio imunológico e começa a produzir anticorpos contra ele mesmo. E daí tem a trombofilia adquirida. E a hereditária? Isso a pessoa nasce com ela e tem a vida inteira. Aqui tem alguns nomes muito estranhos, que são os nomes dos exames que devem ser feitos para pesquisar a trombofilia. Então, são vários fatores trombofílicos que aumentam o risco de ter trombose. Tem o anticorpo antifosfolípide, né, que inclui anticorpo anticardiolipina, anti-beta-2 glicoproteína, anticoagulante lúpico, antifosfatidilserina e antifosfatidiletanolamina. Vocês, como pacientes, não precisam saber desses exames, precisa saber apenas que eles existem e o médico de vocês vai estar apto a solicitar tudo isso. De trombofilia hereditária, temos as deficiências das proteínas S, C, antitrombina, a mutação de um fator da coagulação, que é o fator 5, e mais duas outras mutações, da protrombina e da metileno, que tem esse nome estranho aqui, MTHFR. Para ver se a pessoa tem trombofilia, o que precisa ser feito é apenas um exame de sangue. A pessoa não pode estar usando hormônio, não pode estar grávida para fazer esses exames. E alguns desses exames, o médico de vocês vai saber que precisam ser repetidos, com intervalo de 12 semanas, alguns deles.
Outros depois de dar uma vitamina, porque pode ser deficiência de vitamina K também interferindo no resultado desses exames. Existe tratamento? Tem tratamento. E o tratamento adequado faz com que a mulher engravide, ou evite o aborto de repetição, ou evite o evento da trombose quando ela tiver necessidade de fazer alguma terapêutica hormonal, que a princípio deve ser evitada. Mas a mulher que tem infertilidade, que vai induzir ovulação, pode sim induzir ovulação com as medicações convencionais e ter um cuidado especial antes da transferência desse embrião. Além de usar a medicação, é importante fazer exames periódicos para saber se está tudo ok, se a dose está adequada, avaliação médica. Quando a paciente está grávida, essa dose com certeza é alterada, né? E quem tem trombofilia pode engravidar? Sim, desde que faça o acompanhamento adequado, com exames apropriados para esse tipo de paciente. Mas mesmo com tratamento adequado, tem que fazer um pré-natal especializado, pois durante toda a gravidez esse risco é mais aumentado de trombose do que fora da gravidez. E pode ter uma placenta suficiente, o bebê crescer menos do que deveria, um risco maior de pressão alta e de um parto prematuro. E a importância da trombose nas mulheres que desejam engravidar. Então, se a trombose acontecer no local que o bebezinho está se implantando, ele pode não se implantar. Então, mulheres que têm falha de implantação, ou seja, que já fizeram tratamento de reprodução assistida, transferiram bons embriões, fizeram 2 transferências, pelo menos, com alguns embriões considerados de boa qualidade e não engravidaram, precisam fazer esse exame. Porque, às vezes, a solução é exatamente dar a medicação para evitar que essa paciente tenha alteração nessa vascularização no sítio de implantação do embrião. As mulheres, elas podem ter complicação na gravidez, mas com o tratamento adequado, isso melhora e muito. Durante a gestação, como eu disse, o risco sempre vai existir, mas pode ser controlado. Mas deve sempre ser considerado o risco de um parto prematuro nesta circunstância. Uma pessoa pode ter mais de um tipo de trombofilia? Sim, porque qualquer ser humano pode ter mais de um tipo de doença. E, infelizmente, quem tem mais de um tipo de positivo de fator trombofílico, maior o risco de trombose. E cada fator desse que eu falei tem um risco diferente para ter trombose. Alguns são mais importantes, outros menos importantes. Então, cabe ao médico avaliar a chance daquela paciente ter trombose durante a sua gestação, durante o seu tratamento de reprodução assistida. As pessoas devem fazer esse exame antes de engravidar? Não, de uma forma geral, essa doença é relativamente rara. Na maioria, em 5% das mulheres apresentam isso, só uma delas que na população brasileira pode chegar em 40%. Mas antes de engravidar, se nunca teve um antecedente de infarto, derrame na família em torno dos 50 anos, as pacientes não precisam fazer esse exame. Mas se tem esse antecedente familiar de trombose, infarto, derrame, pode ser trombose também nas pernas, precisa sim fazer esse exame antes de engravidar. Esses exames devem ser feitos fora da gravidez, sem uso de hormônio e, se alterado, pode ser repetido. Como eu disse, quando obstrui o vaso, pode ser em qualquer parte do corpo. E quanto maior o vaso, pior o resultado. Então, um infartinho é diferente de um vaso sanguíneo pequeno que foi obstruído. Então, as sequelas deste infarto são muito menores. Assim, vale o raciocínio para o derrame e também para a placenta. Se o vaso obstruído foi muito grande, ele pode impedir a implantação. E se for um pequeno vaso sanguíneo, o resto desenvolve, mas aquela parte obstruída tem uma placenta insuficiente e por isso os riscos na gravidez. Quem tem trombose sente o quê? Então, depende do local da trombose.
Precisa ficar atento em relação aos membros inferiores, que a trombose mais comum são nos vasos, nos membros inferiores. Então, quanto menor o vaso, menor o problema. E as pacientes que estão tentando engravidar, especialmente aquelas que já tentaram mais de uma vez, tentem conversar com o médico a respeito desse termo, trombofilia. Essas doenças, quando tratadas, elas levam a uma gestação de sucesso. Alguma dúvida? Não, tudo ótimo, esclarecido. Tudo ótimo. Aí, gente, mais um ponto é de conhecimento, coisas que eu também não conhecia e que ficaram esclarecidas. Eu quero agradecer a sua presença, tá? E aí a gente se vê por aí, tá bom, pessoal? Até mais.